demonstrativo de cálculo da execução de alimentos. Então, para isso, quando ele identifica que existe um débito, surge a pretensão do alimentando, né, de cobrar esse débito. E aí é nesse momento que entra o demonstrativo desse cálculo de pensão alimentícia, certo? Desse cálculo de débito de pensão alimentícia, não é nem de pensão. Eu trouxe uma tela aqui para vocês, é uma calculadora online que ajuda ao advogado a mensurar qual seria o valor justo de uma pensão alimentícia. Então ele traz aí valores com educação, com transporte, material, uniforme, no primeiro item, né? Valores de saúde, valores de lazer, valores que são gastos comuns com a família, que geralmente a mãe nem coloca esse valor, né? Como aluguel, condomínio, luz, telefone, TV, supermercado, que é dividido pelo número de moradores, que é uma tabela, na verdade, que permite que a gente faça um cálculo mais justo possível para uma ação inicial de alimento. Existe um mito da ação de alimentos. A gente cobra 30% do salário mínimo, a gente cobra 20%, a gente cobra X% do salário do genitor, da genitora, do alimentando. A pensão alimentícia, ela é baseada num trinômio, né? Possibilidade, necessidade e razoabilidade. Então, é a necessidade do alimentando, é a possibilidade do alimentante e a razoabilidade entre esses dois cálculos aí. E eu encontro muita mãe que ela quer manter aquele padrão de vida, ela quer que o filho dela não quer abrir mão de nada, ela está correta. Ela não tem que achar que o filho tem que abrir mão de alguma coisa para o filho, não. Porém, é aí que entra o princípio da razoabilidade. A primeira tabelinha que eu utilizo é essa que eu coloquei aí o link, que a gente vai mensurando com a mãe, a gente vai identificando com a cliente, né? O que é que gasta com a educação? Escola, transporte, material, uniforme, né? O que é que gasta com saúde? Se tem plano, se tem consulta particular, se tem remédio, farmácia, se tem uma farmácia fixa, né? Geralmente, quando a criança é muito pequenininha, tem a fralda, tem o leite, a gente coloca aí na saúde, lazer, os passeios, a lanchonete, os presentes, uma coisa ou outra, assim, que é gasta no lazer da criança. Gastos comuns com a família, que são repartidos por número de habitantes da casa, que geralmente a gente vai colocar a renda bruta do pai, mais ou menos o salário que é do pai, os descontos obrigatórios do pai, né, previdência, imposto de renda, aí a gente vai colocando, depois a gente coloca a renda bruta da mãe e os descontos também, depois a gente coloca a própria tabela, ela calcula a renda líquida total dos pais, porque às vezes assim, o pai recebe 1.000, mas ele já tem um consignado de R$200, que não pode tirar esse consignado, né? A mãe recebe 800, mas ela já paga R$100 todo mês de um caixa, ou ela paga R$200 todo mês do financiamento. Então, aí o valor do desconto, ele vai ser descontado, claro, e vai ficar somente a renda líquida. E aí, vem para aqui, para o finalzinho, a renda líquida dos dois, e o percentual de renda de cada um. É interessante, porque aí é que vem a questão da proporcionalidade. Veja aqui, se um pai recebe R$3.000 de salário e uma mãe recebe R$1.000, o valor está desproporcional aí. O valor que cada um ofere mensalmente vai ser desproporcional. Ele está recebendo 3 vezes mais que ela. Então, é justo que ela pague 50% de todas as despesas e o pai também pague 50% de todas as despesas? Não. A advogada ou o advogado da mãe aí vai questionar essa proporcionalidade, né? Para que a mãe ela pague na proporção das possibilidades dela e para que o pai pague na proporção das possibilidades dele. Então, aqui é uma dica mesmo, uma dica porque não é objeto da nossa aula, por isso que eu iniciei logo com ela, porque é o tempo que o pessoal vai chegando. Luana já chegou aí, Viviane, Emily, Amanda. Então, foi por isso que eu trouxe primeiro. O link está aí, guardem favoritos aí, se vocês tiverem interesse, façam o de vocês. Quando eu atendo o cliente, eu faço o primeiro atendimento, ele me diz tudo o que ele tem para dizer. A gente ouve o máximo de história que a gente puder ouvir, depois a gente se recolhe, eu me recolho e faço uma proposta de honorário. Na proposta de honorário, eu boto essa tabelinha em branco. E aí eu peço para a mãe, é um dever de casa da mãe, eu peço para a mãe, ela vai fazer um planejamento, pelo menos um mês, tudo que ela gastar, ela vai guardando dentro do classificador,
para poder fazer essa tabela o mais real possível, porque aí o pai não vai poder refutar de forma nenhuma. Então, na proposta de honorário, eu mando essa tabelinha, independente da mãe ter me contratado ou não, eu já mando a tabela, vou sair aqui dessa página e já vou mostrar para vocês, eu vou começar do último ponto, eu vou começar a aula do último ponto, do ponto mais interessante, que é o objeto da aula mesmo. A gente abre um tópico na petição de execução de alimentos, a gente vai abrir esse tópico, vai numerar esse tópico lá e vai colocar o nome do tópico. Diga, pode dizer. Quando a gente vai fazer o divórcio, aí tem a partilha, a gente coloca os bens, e aí, se a gente for, por exemplo, pedir um valor de pensão para cônjuge, né, uma pensão provisória, no valor da causa, a gente tem que somar, a gente vai somar os bens da partilha, mas esse valor da pensão, a gente vai colocar o valor normal, ou a gente faz como na pensão de alimentos para criança, que a gente multiplica por 12? Vezes 12. E se você requerer sobre o salário, sobre o 13º salário também, né, sobre o abono natalino, que a gente chama de abono, o certo é abono natalino, a gente que chama de 13º. Se você botar sobre o 13º, vezes 13. Aí aumenta o valor da causa. É por isso, aí já é uma dica, é por isso que a ação de alimentos, eu faço ela sozinha. Travou aqui para mim, para você também? Também travou aqui para mim. Aqui tá travando também. Vamos começar. Nossa aula de hoje, o objetivo dela é ensinar vocês a fazer o cálculo, o demonstrativo de cálculo da execução de alimentos. Então, para isso, quando ele identifica que existe um débito, surge a pretensão do alimentando, né, de cobrar esse débito. E aí é nesse momento que entra o demonstrativo desse cálculo de pensão alimentícia, certo? Desse cálculo de débito de pensão alimentícia, não é nem de pensão. Eu trouxe uma tela aqui para vocês, vou colocar aqui, esse site, ele é um site que ajuda, né? Ele é uma calculadora online, que ajuda ao advogado a mensurar qual seria o valor justo de uma pensão alimentícia. Então, ele traz aí valores com educação, com transporte, material, uniforme, no primeiro item, né? Valores de saúde, valores de lazer, valores que são gastos comuns com a família, que geralmente a mãe nem coloca esse valor, né? Como aluguel, condomínio, luz, telefone, TV, supermercado, que é dividido pelo número de moradores. Esse cálculo aí, ele é um cálculo que é uma tabela, na verdade, que permite que a gente faça um cálculo mais justo possível para uma ação inicial de alimentos. Existe um mito da ação de alimentos. A gente cobra 30% do salário mínimo, a gente cobra 20%, a gente cobra X% do salário do genitor, da genitora, do alimentando. A pensão alimentícia, ela é baseada num trinômio, né? Possibilidade, necessidade e razoabilidade. Então, é a necessidade do alimentando, é a possibilidade do alimentante e a razoabilidade entre esses dois cálculos aí, porque a gente sabe que, por exemplo, quando pai e mãe separam, eles tinham um padrão de vida e que, depois da separação, esse padrão de vida muitas vezes pode cair, né? As dificuldades começam a acontecer. E eu encontro muita mãe que ela quer manter aquele padrão de vida, ela quer que o filho, ela não quer abrir mão de nada, ela está correta. Ela não tem que achar que o filho tem que abrir mão de alguma coisa para o filho, não. Porém, é aí que entra o princípio da razoabilidade, né? Então, é a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Aí, o primeiro cálculo que eu faço, a primeira tabelinha que eu utilizo é essa que eu coloquei aí o link, que a gente vai mensurando com a mãe, a gente vai identificando com a cliente, né? O que é que gasta com a educação? Escola, transporte, material, uniforme, né? O que é que gasta com saúde? Se tem plano, se tem consulta particular, se tem remédio, farmácia, se tem uma farmácia fixa, né? Geralmente, quando a criança é muito pequenininha, tem a fralda, tem o leite, a gente coloca aí na saúde. Lazer, os passeios, a lanchonete, os presentes, uma coisa ou outra, assim, que é gasta no lazer da criança.
Gastos comuns com a família, que são repartidos por número de habitantes da casa, que geralmente a gente vai colocar a renda bruta do pai, mais ou menos o salário que é do pai. Eu realmente, eu tento pedir o contra-cheque, eu tento pedir um comprovante, né, desse valor do pai. É por isso que casos de família, a gente tem que sempre fazer um planejamento antes, até antes de separar, a gente tem que fazer um planejamento antes, para estar colhendo as provas antes de separar, porque depois vai ser mais difícil, né? Os descontos obrigatórios do pai, né, previdência, imposto de renda, aí a gente vai colocando, depois a gente coloca a renda bruta da mãe, os descontos também, depois a gente coloca a renda, aí a própria tabela, ela calcula a renda líquida total dos pais, porque às vezes assim, o pai recebe 1.000, mas ele já tem um consignado de R$200, que não pode tirar esse consignado, né? A mãe recebe 800, mas ela já paga R$100 todo mês de um caixa, ou ela paga R$200 todo mês do financiamento. Então, aí o valor do desconto, ele vai ser descontado, claro, e vai ficar somente a renda líquida. E aí, vem para aqui, para o finalzinho, a renda líquida dos dois, e o percentual de renda de cada um. É interessante, porque aí é que vem a questão da proporcionalidade. Veja que, se o pai recebe R$3.000 de salário e uma mãe recebe R$1.000, o valor está desproporcional aí. O valor que cada um ofere mensalmente vai ser desproporcional. Ele está recebendo 3 vezes mais que ela. Então, é justo que ela pague 50% de todas as despesas e o pai também pague 50% de todas as despesas? Não. A advogada ou advogado da mãe aí vai questionar essa proporcionalidade, né? Para que a mãe ela pague na proporção das possibilidades dela e para que o pai pague na proporção das possibilidades dele. Então, aqui é uma dica mesmo, uma dica porque não é objeto da nossa aula, por isso que eu iniciei logo com ela, porque é o tempo que o pessoal vai chegando. Luana já chegou aí, Viviane, Emily, Amanda. Então, foi por isso que eu trouxe primeiro. O link está aí, guardem favoritos aí, se vocês tiverem interesse, façam de vocês. Quando eu atendo o cliente, eu faço o primeiro atendimento, ele me diz tudo o que ele tem para dizer. A gente ouve o máximo de história que a gente puder ouvir, depois a gente se recolhe, eu me recolho e faço uma proposta de honorário. Na proposta de honorário, eu boto essa tabelinha em branco. E aí eu peço para a mãe, é um dever de casa da mãe, eu peço para a mãe, ela vai fazer um planejamento, pelo menos um mês, tudo que ela gastar, ela vai guardando dentro do classificador, para poder fazer essa tabela o mais real possível, porque aí o pai não vai poder refutar de forma nenhuma. Então, na proposta de honorário, eu mando essa tabelinha, independente da mãe ter me contratado ou não, eu já mando a tabela, vou sair aqui dessa página, e já vou mostrar para vocês, eu vou começar do último ponto, eu vou começar a aula do último ponto, do ponto mais interessante, que é o objeto da aula mesmo, que é o cálculo, né? É o demonstrativo, a tabela, o nome da tabela é demonstrativo de cálculo. A gente coloca assim mesmo, a gente abre um tópico na petição de execução de alimentos, a gente vai abrir esse tópico, vai numerar esse tópico lá e vai colocar o nome do tópico. Diga, pode dizer. Quando a gente vai fazer o divórcio, aí tem a partilha, a gente coloca os bens, e aí, se a gente for, por exemplo, pedir um valor de pensão para cônjuge, né, uma pensão provisória, no valor da causa, a gente tem que somar, a gente vai somar os bens da partilha, mas esse valor da pensão, a gente vai colocar o valor normal, ou a gente faz como na pensão de alimentos para criança, que a gente multiplica por 12? Vezes 12. E se você requerer sobre o salário, sobre o 13º salário também, né, sobre o abono natalino, que a gente chama de abono, o certo é abono natalino, a gente que chama de 13º. Se você botar sobre o 13º, vezes 13. Aí aumenta o valor da causa. É por isso, aí já é uma dica, é por isso que a ação de alimentos, eu faço ela sozinha. Travou aqui para mim, para você também? Também travou aqui para mim. Aqui tá travando também. Jaque? Professora? Travou a internet dela. Eita, a chuva que tá dando aí, pronto. Travou, gente. Travou aí. Quando eu identifico que tem pedido de alimentos, eu faço, é mais trabalhoso, mas eu faço a petição de alimentos sozinha e eu faço todos os outros pedidos na outra petição, né? A mesma coisa quando acontece o divórcio. O divórcio, ele pode ser decretado imediatamente. Aí, quando a gente coloca lá, junto com o divórcio, partilha,
a gente bota todas as questões, todos os problemas dentro de uma petição só, esse divórcio, com certeza, ele vai demorar bastante tempo de sair. Então, para eu garantir que o cliente fique de pronto, ele arrume logo a vida dele civil, para depois ele arrumar a vida financeira, o que é que eu faço? Eu faço o pedido de divórcio e digo que a partilha, informo que a partilha vai ser feita numa ação autônoma, numa ação separada. Né? Eu informo isso, porque aí o juiz vai homologar o divórcio, ou vai decretar o divórcio, se for o caso de litigioso, né? Ele decreta o divórcio imediatamente, a pessoa arruma logo a vida civil dela, ela pega a sentença de divórcio, leva no cartório a verba, muitas vezes a própria sentença já tem força de mandado de averbação, já vai direto para o cartório, e aí a pessoa já, se livra desse problema e não fica chateando o advogado. Ah, doutor, meu divórcio, e eu tô com problema no banco, eu tô com problema no trabalho, não sei o quê. Então, o ideal é, na ação de divórcio, se você vai pedir alimentos compensatórios, ou alimentos, né, para a cônjuge, por conta de ela ter deixado de trabalhar, aí quando a gente pede a pensão alimentícia, a gente vai juntar as 12 ou 13. Se o cônjuge, se o alimentante, ele for assalariado, a gente pede logo o desconto em folha. E a gente faz o pedido do 13º também. Não só do 13º, mas todas as verbas trabalhistas, PIS, PASEP, FGTS, tudo que a pessoa receber, principalmente para alimento de menor, né? Tudo que a pessoa receber, a gente faz na petição, nos pedidos, a gente coloca, vai ser a parcela mensal de X, mas também vai incidir sobre o 13º salário e também vai incidir sobre todas as verbas trabalhistas que o alimentante receber. Somente verbas remuneratórias, né, prof? Remuneratórias. A pessoa está se divorciando, e está com um FGTS para receber. Esse FGTS, ele entra na partilha. Né? Teve uma questão dessa... Como disse? Tá ouvindo? Agora tô. Tem uma questão dessa. Uma questão de direito de família que foi exatamente sobre o FGTS. Que é uma coisa que está sendo bem discutido agora. O FGTS, teve discussão sobre o auxílio emergencial. E se você não pede, você não tem direito. O que não é pedido não pode ser dado. Né? O juiz sabe muito bem disso. Então, às vezes, ele nega mesmo. E aí, só uma nova ação para poder... porque revisão de alimentos é uma ação nova, né? Então, só uma nova ação para poder mencionar verbas que não foram sentenciadas, verbas que não foram colocadas em sentença. Mas vamos lá. Ponto 4, 4.7. Eu deixei um roteirinho lá para vocês de presente. E aí eu vou direto para o ponto 5. A planilha de demonstrativo de débito alimentar. Eu não consegui. A melhor de todas é a da defensoria, mas a da defensoria não está abrindo de jeito nenhum, porque isso aqui é restrito para quem usa, para o usuário mesmo da defensoria. Isso aqui não é assim, aberto para todo mundo. Mas a calculadora que eu trouxe hoje aqui, ela nunca deixou de funcionar. É essa aqui, doutorcalc.net. Aí eu já coloquei aqui, demonstrativo de cálculo pensão alimentícia, e vou pegar a petição, tá? Vou pegar a petição, vou botar na metade da tela aqui a petição também. Mas eu botei algumas petições lá para vocês, de exemplo, inclusive tem uma que, se der tempo, eu vou falar sobre ela, que ela é uma petição só e vai servir para os dois ritos, tanto para penhora quanto para prisão civil. Ela pode ser protocolada nas duas ações, uma petição só, a mesma petição nas duas ações. E o juiz aqui, ele vai aceitar. O correto, tecnicamente, é fazer duas, uma para penhora e uma para prisão. Aí eu já corrigi a petição de Isabela e Ágata. Eu já corrigi a petição delas e está faltando justamente o demonstrativo de cálculo de pensão alimentícia. Uma dúvida sobre o rito. Tipo assim, não pode cobrar as da verba recente, no caso, verbas antigas, para pedir a prisão. Se o devedor, ele deve de janeiro a dezembro, eu tenho que, no caso, por exemplo, eu estou em dezembro, e aí ele deve de janeiro a novembro. Aí, em dezembro, eu tenho que entrar com ação pedindo dezembro, novembro e outubro, e entrar com outra ação pedindo os outros meses. No caso, sim, você pode pedir a prisão isso mesmo. de outubro, novembro e dezembro. É assim? Sim. Eu sempre você só pede a prisão.
Você pode pedir a prisão só de dezembro. Se ele estiver devendo um mês só, você pede só de dezembro. Entendeu? Entendi. Você só pode pedir a prisão pelos 3 últimos meses, porque os alimentos têm caráter imediato, né? Atual. Então, para que a pessoa não morra de fome, é para isso que o juiz ele utiliza a coerção pessoal, né? Que é a prisão civil. Que muita gente confunde, acha que prisão civil é jogar lá com o presidiário, não é. Prisão civil, a pessoa fica numa cela, tem que ficar numa cela, né? Tem que ser respeitada. É uma prisão civil, não é uma prisão penal. Aí, se você tiver um mês, você já pode pedir a prisão. Mesmo ele preso, ele não pagar, já migra automaticamente para a penhora ou eu tenho que entrar com outra ação pedindo a penhora? Ele foi preso. Aí ele não pagou, né? O da prisão. Ele não pagou o da prisão. Isso. Ele pode ficar 3 meses, ele pode ficar 90 dias na prisão. E aí, se ele não pagar durante esses 3 meses, a gente pode pedir a prorrogação por mais 3 meses ou iniciar o processo de penhora, né? Já começar a tirar os bens dele mesmo e já ir catando os familiares para irem pagando também. A gente pode ir responsabilizando as outras pessoas da família, inclusive a nova esposa dele. Alguém vai ter que pagar. O que não pode é o alimentando ficar sem receber. O problema todo é que nessas ações de alimentos existe muito a questão emocional, ela ainda é muito presente. Então, tem a culpa da mãe, principalmente a mãe, né? Ela fica se culpando porque prendeu o pai do filho, né? A própria família faz a pressão, você botou fulano na prisão, né? Então, acaba que não se torna efetiva a prisão. Só vai preso mesmo aquele que não aceita de forma nenhuma o acordo. Aí vai preso, mas geralmente a família, eles não ficam presos. E quando eles são presos, para sair, ainda continua a dívida ainda continua, e ele pode ser preso novamente. Ele pode, toda aquela dívida que venceu, dos 3 meses que foi protocolada a prisão, porque ele não precisa pagar só os 3 meses, ele tem que pagar os 3 meses e todas as parcelas que venceram depois do protocolo da ação. Se você protocolou em dezembro, cobrando outubro, novembro e dezembro, e a prisão dele só saiu em junho do outro ano, ele vai ter que pagar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Digamos que ele fica junho, julho e agosto. Para ele sair, ele tem que pagar até agosto. Se ele sai e só paga uma parte, que é o que muitos fazem, né? Dizem assim, doutor, eu vou pagar aqui. Eu não tenho como pagar todos esses meses, mas eu vou pagar X, vou pagar 50%. Ou vou pagar 30% do valor da dívida, e vou fazer um acordo sobre o restante. Aí o juiz, ele homologa esse acordo, né, e suspende o processo. Ele suspende o processo. Então, ele diz assim, olha, você vai pagar 1.000, pague 1.000 aí, pague 1.500, e saia da prisão. Aí, paga 1.500, sai da prisão, e não vai para o rito da penhora, não. Essa dívida, ela continua no rito da prisão, e ele vai ficar suspenso o processo, e o rito da penhora, aquele débito da penhora, continua correndo. De repente, ele está pagando esse aqui, e ele vai ser intimado a pagar o da penhora, só que o da penhora não prende. O da penhora vai atrás dos bens, vai atrás de bens que possam ser penhorados, né? Então, ele fez o acordo aqui, é uma confusão isso. Ele fez o acordo aqui da prisão, e aí ele disse, olha, eu vou pagar 1.500, e todo mês, além da pensão, que é 200, eu vou pagar, além da pensão, a pensão é a obrigação, R$200 todo mês, e além da pensão, eu vou pagar mais 100 da execução pelo rito da prisão, entendeu? Aí, geralmente, ou o juiz faz, quando é um débito muito grande, ele faz o acordo somente do rito da prisão, convence
a mãe a deixar para lá uma parte do débito. E diz assim, olha, ele vai continuar pagando 200, e durante 1 ano, durante 2 anos, ele vai pagar mais 100 reais, que é o da execução de alimentos, pelo rito da prisão e da penhora. No dia que ele deixar de pagar esses 100 reais ou 200, o débito vence inteiro com mais 10% de multa, sob pena de prisão. Então, ele não pode deixar de maneira nenhuma de pagar. Entendeu? Que aí ele vai preso mesmo, de novo. Aí, geralmente, é assim que acontece com o rito da prisão. O rito da prisão não se torna penhora, não. Ele fica correndo, ele fica até o finalzinho, até acabar o pagamento todinho, vai tramitar pelo rito da prisão. E a pessoa pode ser presa numa execução de alimentos pelo rito da prisão. A gente tem clientes do núcleo que já foram presos 4, 5, 6 vezes. Toda vez que ele deixa de pagar, a defensoria pede a prisão, ele vai preso. Aí ele vai, faz acordo, deixa de pagar de novo. A gente chama essa pessoa de devedor quanto mais. Esse devedor quanto mais, a petição dele é diferenciada. É uma petição que fala justamente essa questão do vencimento total do débito, todo de uma vez só. Se ele não pagar a parcela da execução, ele vai vencer todo o débito e mais a multa de 10% e os honorários advocatícios. E também, dependendo da pessoa, a gente ainda bota custas. Tudo isso para que leve a esse devedor a dizer assim, olha, é mais vantagem para mim eu pagar meus 200 reais de pensão e meus 100 reais do débito do que eu não pagar e vencer todo de uma vez só e eu ter que vender meu carro. E eu sair do emprego porque eu vou ser preso de novo, né? Então, ele vai sopesar isso aí e ele acaba pagando. Se é uma pessoa honesta. Se é um descarado, ele vai acontecer com ele o que acontece com vários assistidos nossos, que eles só aparecem, vocês estão vendo isso na pele, a gente está ligando e ele não atende. A gente manda mensagem, a gente liga e ele não atende. Ele só vai no núcleo, ele já tem mandado de prisão, já tem intimação, né? Para ele pagar ou comprovar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar. Na hora que ele recebe a intimação, aí ele vai no núcleo. Esse aí é o devedor quanto mais. E é o que a gente tem de sobra. Ele tem a função social também, de preservar o direito do menor, né? E eu acho que o advogado deveria ter também essa função, de estar sempre atrás do cliente, por melhor que seja esse cliente que pague ele bem e tudo, mas estar sempre atrás do cliente para fazer ele pagar aquele alimento que, na verdade, não é um valor tão alto assim, geralmente não é um valor tão alto assim. Foi fixado em acordo judicial e o dia que ele deixou de pagar foi tal dia, certo? Então, aqui a gente tem 11 de dezembro de 2019, as partes firmaram um acordo, esse acordo foi homologado pelo juízo, né? E ele deixou de pagar tal dia. Acho que aqui não está dizendo. Encontra-se na de frente em relação às 3 últimas parcelas vencidas, janeiro, fevereiro e março. Não, aqui as meninas vão colocar mais um parágrafo aqui, ó, que ele não pagou a partir de tal dia. Ele deixou de pagar a partir de 2019, né? Em janeiro, ele... Depois eu vou botar aqui uma reticência, viu? Se as meninas tiverem aí, Agatha e Isabela, eu vou botar uma reticência. Então, foi em janeiro de 2020 que ele deixou de pagar. Colocar aqui, que em janeiro de 2020 ele deixou de pagar, e o débito que autoriza a prisão civil é relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março. No dia que elas forem fazer a petição, elas já vão atualizar aqui para fevereiro, em janeiro vai para a penhora, certo? É aqui que a gente vai fixar também
Então, o primeiro ponto é o dia que o devedor deixou de pagar. Temos que ter o valor do salário mínimo praticado a cada ano, né? Isso aí você encontra na internet tranquilamente. Eu tenho aqui uma listinha, ó. Uma listinha dentro do meu caderno, eu levo minha agenda, essa lista, quanto é o valor do salário mínimo de 2021, de 2020, de 2019, 18, 17, eu tenho de 2005 em diante, eu tenho todos. Então, a gente tem que ter o valor do salário mínimo praticado a cada ano, né? E também temos que ter o valor que foi pago e o valor que não foi pago. Estava pegando o extrato do banco dela, o extrato dela do banco, e colocando, olha, tal mês ele pagou X, tal mês ele pagou Y. E aí a gente anotou, mês a mês, o valor que estava devendo e o valor que estava pago. Daí, com essas informações na mão, é que a gente vai fazer a planilha e colocar essa planilha dentro da petição, tá? Aqui elas já deixaram aqui, ó, o demonstrativo de débito atualizado, tá vendo? Elas vão botar a planilha aqui. E a gente tanto pode fazer uma tabelinha e botar os valores digitados, como também a gente pode fazer o print da tela desse Dr. Calc aqui, vai funcionar direitinho. Você fazer o print da tela e colocar também na petição, não tem problema nenhum. Ou você pode dizer que ele deve X conforme demonstrativo de cálculo em anexo. E aí você transforma ele, que aqui também tem como, você transformar ele em PDF e anexar a petição. Todas as três formas estão corretas. Fazer a tabela com os valores, dizer o valor sem tabela nenhuma, dizer só o valor, né? O valor que autoriza a prisão é correspondente a X, na data de hoje, né? Que é equivalente ao débito dos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Aí elas vão botar o valor, né? Digamos, R$600, ela vai botar o valor, R$600, conforme tabela em anexo, demonstrativo de cálculo em anexo, né? E aí faz o PDF e junta o demonstrativo de cálculo. Bota o número do processo aqui, e aí eu vou dizer aqui, mês ou ano, informe o mês e o ano para atualização dos valores. Eu vou informar aqui que é o mês de março, certo? Que a gente ainda não fechou, a gente está fechando hoje o mês de abril. A gente pode botar abril também, não tem problema. Aí eu venho aqui, ó, o que é que eu vou poder cobrar na pensão alimentícia, no débito da execução? Eu vou poder cobrar 1%, juro de 1% ao mês, juro legal. O juro legal é o juro de 1% ao mês, é o juro da dívida mesmo. É 1% ao mês, desde o primeiro mês em que se deu o débito, certo? E também o segundo índice que eu vou fazer é o IGPM, certo? Não é INPC não, viu, gente? Lembre que INPC é direito do consumidor. Nessa tabela do Dr. Calc, quando você clicar em juros legais, não precisa você fazer mais nada, tá? Juros legais. Você incide a multa sobre os juros moratórios, somente aqui, certo? Esse juro compensatório aqui, às vezes a gente não consegue, certo? Não é sempre que a gente consegue isso aqui, não. Mas como ele vai vir numa tabela separada, a gente marca ele, tá? E aí a gente vem para essa parte aqui. Você vai fornecer o valor histórico em moeda da época, sem efetuar qualquer conversão ou corte de zero, certo? Então você vai botar mês a mês. Ele deixou de pagar em janeiro a pensão. Ela é 20% do salário mínimo. Foi fixada em 2019, dezembro de 2019. E ele deixou de pagar em janeiro de 2020, certo? Ele não pagou. Foi fixado em dezembro de 2019 e ele nunca pagou desde a fixação. De janeiro de 2020 até hoje, ele está devendo. A gente vai fazer o cálculo inteiro aqui, vai botar as duas tabelas, sendo que a gente, na petição de prisão civil, a gente só vai colocar as 3 últimas prestações, certo? Então, aqui, o item número 1, 2, 3, tá vendo? Aí a gente vai botar aqui o mês crescente, janeiro,
vencia sempre dia 10/1, né? 10/1 de 2020 foi o dia que ele começou a não pagar. E aí a gente tem aqui o valor sobre 1.100, a gente vai calcular como? A gente calcula 1.100, não. Quando foi fixado, em 2020 o salário mínimo era 1.049, certo? Foi fixado em 2019, era 998. Só que o salário mínimo em janeiro, em janeiro de 2020, ele passou a ser 1.049, então a gente vai incidir sobre 1.049. Então a gente faz assim o cálculo, 1.049 vezes 20%, assim mesmo. Dá aqui, ó, 209,80 e 209,80, tá vendo? Então, 209,80 é 20% do salário mínimo do ano de 2020, 209,80. Vamos fazer logo o cálculo de 2021, porque tem aqui 4 meses de 2021, né, sem pagar. Aí a gente vai fazer 1.100 vezes 20% na calculadora, vai dar 220, tá? Vai dar 220. Então, em 2021, o valor da pensão é 220, e em 2020, o valor da pensão era 209,80. Então, a gente vai colocar o valor aqui certinho, 209,80, e aí a gente vai botar janeiro de 2020. E aí, assim por diante. Se quiserem beber uma água, eu vou completar aqui.